Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. No nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, queridos, queridas. Graças a Deus, estamos bem em uma manhã poderosa. Você gerou expectativa para essa manhã? Amém. Eu gerei muita expectativa e eu sei que Deus está fazendo grandes coisas. Então, queridos, nós somos a fonte de Deus nessa terra, né? Nós precisamos deixar fluir das nossas vidas aquilo que Ele nos chamou. A igreja, ela é a nossa base, nós nos reunimos. Aqui é bom, nós fazemos conexões, e não conexões por interesse, mas conexões para coisas que Deus vai fazer através da nossa vida, porque aquilo que eu tenho, eu posso acrescentar na outra pessoa, e aquilo que a outra pessoa tem, ela vai me acrescentar. E tantas coisas que eu fiz lá em Luanda, na Igreja Verbo da Vida e no Rema, quando eu estive à frente, foi porque eu passei um tempo servindo a minha igreja local. Eu aprendi, eu fui aperfeiçoada, eu fui afiada para servir. Passei aqui, fui treinada, fui afiada, como eu estava dizendo, para que hoje eu pudesse ter deixado um legado lá na Igreja Verbo da Vida em Angola, através daquilo que eu aprendi aqui, porque muita coisa que eu aprendi aqui, eu pude replicar lá e ensinar outras pessoas. Então, nós somos filhos de Deus, estamos nessa igreja, mas não é só por conta de nós mesmos, não é só por conta da minha vida em particular. O maior motivo de nós estarmos servindo ao Senhor é em prol do próximo. E às vezes a gente acha que vir à igreja, nos alimentar da palavra, estarmos servindo na igreja é só por conta de nós mesmos. Não, querido, é por conta do próximo, porque o próximo precisa receber aquilo que eu e você carregamos. Amém? Então nós somos a fonte de Deus aqui na terra. E mais cedo, fonte significa um manancial que brota da terra continuamente. É uma nascente onde brota água. Água que nasce do solo. No sentido figurativo, é causa, origem, motivo. Eu acho que a gente vai falar de alguma pessoa especial, amém? Então, fonte é nascente, manancial, começo, início, origem e princípio. Então, nós somos a fonte. Nós carregamos o poder de Deus. Sabe, uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já não somos mais do mesmo jeito. Sabe, querida, a partir do momento que eu aceitei, há quase 15 anos atrás, houve uma mudança. Eu não conseguia mais fazer as mesmas coisas. Eu não conseguia olhar para o próximo e ver ele sofrendo a mesma vida, porque dentro de mim começou a borbulhar algo que eu dizia assim: eu preciso pregar para as pessoas aquilo que eu estou vivendo. Então, esse é o motivo do Evangelho. Esse é o motivo porque nós fomos salvos. E nós fomos salvos para salvar outras pessoas. Nós fomos salvos, amado, para ser resposta de oração na vida das pessoas. Nós não fomos salvos simplesmente para crescer e prosperar. Sim, isso é lícito, é bom. Mas a nossa prosperidade é para alcançar outras pessoas. O nosso crescimento é para alcançar outras pessoas. Tudo que nós fazemos a partir do momento que aceitamos Jesus é para alcançar o próximo, é para levar salvação ao próximo. Sabe, querido, nós não podemos esquecer que Jesus andou nessa terra e Ele não andou no meio das pessoas que já sabiam todas as coisas. Ele andou no meio daqueles que não sabiam. Ele dizia: venham, sigam-me, eu vou ensinar. Ele foi o mestre, Ele ensinou, levantou 12 discípulos. Essa igreja está levantando você para um tempo como esse. Ela está te instruindo, derramando a palavra de Deus, capacitando você através do Rema, para que você possa ser discípulo e alcançar outras pessoas. Amém? Aleluia. Abra comigo, Provérbios 10, 11 diz: as palavras do justo são fontes de vida. As palavras do justo são fontes de vida. Quem é justo aqui?
Então a palavra que você carrega é vida. A palavra que sai da sua boca é vida. A palavra que você libera tem que ser palavra de vida, porque a palavra do justo, ela é uma fonte de vida. Ela não diz que é fonte de morte, ela não diz que é fonte de perdição, ela diz que é fonte de vida. Então nós não podemos falar aquilo que o mundo fala. Não que a gente vai negar os fatos, mas a gente não vai dar a importância que ele quer que nós damos. Nós vamos dar importância para a palavra, e quando as pressões vierem, a gente vai liberar a vida que a palavra tem. Porque é da vida que as pessoas estão precisando. Sabe, muitas pessoas estão indo para o inferno porque nós não temos a coragem, nós não temos a coragem de falar aquilo que nós carregamos. Nós não temos a coragem de liberar a vida que há dentro da palavra. Sabe, queridos, ensinar é maravilhoso, pregar é maravilhoso, mas eu vou lhe dizer uma coisa: o mais maravilhoso de todas essas coisas é falar da salvação. É mostrar a salvação para as pessoas. É dizer o quanto elas são especiais. Porque olha, quando a gente pega a história dos discípulos, a gente vai ver que eram homens que não tinham conhecimento, homens que não eram letrados. Tinha todo tipo no meio dos discípulos. Mas a todo tempo, Jesus não quis saber o que eles eram, Jesus quis saber o que é que ele tinha para dar. Jesus via além de um olhar natural. Jesus via além do que o natural, porque o natural dizia que são homens que não tinham sucesso, que não poderiam estar ao lado do mestre, homens que nem a sociedade queria. Mas quando Jesus olhou para cada um deles, Jesus disse assim: venha, siga-me. Jesus não olhou o natural dele, Jesus olhou o coração dele, viu que cada um deles carregava uma essência para aquela estação. Então, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós precisamos olhar com os olhos de Deus, enxergando a essência que aquela pessoa tem, porque a gente não pode julgar pela aparência, queridos. A aparência, muitas vezes, ela nos engana. Nós precisamos estar sensível. E você pode me dizer, Carlina, até para falar da salvação, sim, precisamos. Porque a sensibilidade vai fazer a gente nos conduzir e chegar no lugar que Deus quer para aquela pessoa. Amém? Então você é justo e você carrega uma fonte de vida. Diga, eu sou justo. E eu carrego a fonte da vida. Aleluia. Abra comigo lá em Isaías 58. Diz: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará a água quando tiverem sede, e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. Amém? O Senhor os guiará e lhes dará água quando tiverem sede. E sabe que essa passagem ela foi bem pertinente para mim, porque durante esse tempo que eu estou servindo em Angola, as pressões vêm, as situações se levantam, e muitas vezes eu me sentia cansada, e até algumas vezes eu cogitei a possibilidade de desistir, e pensei, eu disse, seria melhor estar no Rio de Janeiro e continuar a minha vida no Rio de Janeiro, afinal de contas eu estava bem. Mas, amados, quando eu olhava para aquilo que Jesus colocou dentro de mim, para a fonte que eu carregava, eu digo, é impossível eu olhar para trás e querer voltar, porque aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás, não pode largar a mão. Uma vez que pegou, pegou e vai ter que avançar, queridos. Você precisa avançar, você não pode desistir, porque você não é daquele que desiste, você é daquele que corre para o alvo. Você é igual um pitbull que pega o osso, sacode, segura o osso e alguém tenta tirar de você e você você segura firme. A palavra é isso que nós precisamos. Quando a pressão vir, você vai dizer, aqui não, sai daqui agora, porque você está embaixo do meu pé, eu piso em cima de você. A pressão nunca vai ser maior do que o poder de Deus.
A pressão só se torna maior do que o poder de Deus quando a gente deixa ela se tornar maior. Quando a gente não crê no poder que nós carregamos. Quando a gente não sabe a nossa essência. Mas uma vez que nós sabemos a nossa essência e nós temos a essência de Cristo, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Nós vamos fazer igual esse cachorro pitbull, vamos segurar. Vai dizer aqui, não, eu não vou parar. Eu vou avançar, eu vou chegar até o fim, eu vou receber o meu prêmio. E aí, amados, quando as pressões vieram, em alguns momentos eu tive aquele sentimento, aquela confusão de pensamento, de ideias. E muitas vezes ideias que nem eram da palavra. Mas eram ideias porque a pressão, quando ela vem, ela quer nos roubar do lugar da fonte. Ela quer nos tirar da fonte. Porque se ela consegue nos desconectar da fonte, ela consegue acabar com tudo. Mas graças a Deus, porque eu e você nunca saímos da fonte. Amém? E aí diz: lhes dará água quando tiveres sede, e restaurarão as suas forças. Quantas vezes eu fui restaurada na minha força? Quantas vezes eu fui em oração e disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Quantas vezes você está aqui dentro, diante de alguma situação e está dizendo: Senhor, é impossível, eu não vejo situação, eu não vejo solução para isso. Ei, Ele restaurará a sua força. Ele restaura a sua força. Ele restaura você por completo. Ele é a fonte que você precisa. Tudo que nós precisamos está nele. Quando você não sabe o que fazer, corre para os pés dele. Corre para ele. Quando você não tiver ideia certa, não fala negativo. Só fica: Pai, graças te dou. Quantas vezes eu precisei calar minha boca, porque eu não tinha o que falar. E eu dizia: Senhor, eu não tenho nada para falar diante de você nessa situação. Como é que eu posso resolver isso? E eu começava a levantar as minhas mãos e buscava na fonte, que era Jesus Cristo. Pegava a palavra e muitas vezes só abraçava a minha Bíblia e dizia: Senhor, você tem a palavra que eu preciso. Ele tem tudo que eu e você precisa, queridos. Ele restaura as nossas forças. Se você está fraco, hoje é amanhã que Ele está restaurando você. Se você está na pressão, hoje é amanhã que Ele está liberando a sabedoria para você resolver. Se você está sem provisão, hoje é amanhã que Ele está liberando, escancarando as portas dos céus, liberando bênçãos sobre a sua vida, trazendo ideias extraordinárias para você sair desse lugar e você prosperar, porque você é fonte. E a fonte, ela flui. Nós não fomos feitos para viver de qualquer jeito. Nós fomos feitos para comer o melhor dessa terra. Mas o principal motivo é para ser fonte para outra pessoa. Aquilo que eu e você carregamos é muito além do que nós mesmos. Eu não sei se você olha para você no espelho. Algumas pessoas lá em Angola dizem que eu sou um pouco convencida, né? Porque, amados, quando eu estou ministrando para as mulheres na igreja, eu digo assim: pega o espelho, olhe para você diante do espelho, diga quem você é, diga o que você carrega. E aí no final o pessoal vem me perguntar: Carline, você faz mesmo? Eu disse: eu vou falar de uma coisa que eu não faço. Quantas vezes, e aí eu começo nos bate-papo, eu começo a dizer: gente, eu olho para mim mesmo no espelho, eu digo: Carline, você é isso. Carline, você é assim. Carline, você é a melhor pessoa. E eu começo a relatar tudo o que Deus fez para mim. Sabe que nós precisamos nos olhar no espelho e dizer aquilo que nós somos e o que carregamos, e que o diabo não tem poder nenhum contra as nossas vidas, porque Jesus já o venceu. Ele já é derrotado. Ele não tem o poder de abafar a fonte. Ele não tem o poder de sufocar a fonte, queridos. Porque por mais que seja uma veia só de água, ela vai continuar fluindo. Aquilo que você carrega vai continuar fluindo, independente do que você esteja passando. Existe uma fonte dentro de você. Amém? E fonte, como eu falei, ela é um manancial que brota.
você já está conectado à videira verdadeira. Jesus é a nossa fonte. E nós somos a fonte dele aqui nessa terra. Sabe que o poder de Deus, ele não se manifesta aqui nessa terra sem que eu e você estejamos aqui? Porque não existe a fonte. Ele é a fonte, nós continuamos sendo a fonte dele. Por isso que ele chamou os discípulos. Para ensinarem, pregarem a toda criatura, para continuar fluindo aquilo que eles ensinaram, aquilo que ele ensinou durante a jornada que ele esteve com os discípulos. Para que eu e você, para que as nossas vidas pudessem ser alcançadas, mas não morre na gente, continua passando. Enquanto Jesus não vier, a fonte continuará jorrando. E ela flui através de mim e de você. Nós precisamos ter essa consciência viva. Jesus não é somente uma palavra, não está somente a imagem de uma cruz que a gente olha. Jesus é o próprio Deus vivo dentro de mim, dentro de você. E nós precisamos ter essa consciência, incendiar a vida das pessoas que estão ao nosso lado, fazer com que elas queimem o desejo de estar com o Senhor. E quando eu digo estar, não é somente servir, porque uma vez que ela recebe a salvação, ela deseja, ela anseia em servir ao Senhor. Mas o maior desejo, querido, é continuar pregando para aqueles que não conhecem ainda Jesus. Aleluia! Deus é bom. E aí, queridos, voltando aqui, diz: vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. É impossível, onde há fonte de água, o lugar permanecer do mesmo jeito. Se você tem um jardim que não tem uma fonte de água, ou uma bica, uma torneira, você precisa regar, não é isso? Todos os dias. Mas se você tem um jardim, você coloca uma fonte de água, que automaticamente ela dispara a água, ela libera, automaticamente ela libera a água. Como é que esse jardim vai ficar? Viçoso, lindo. Eu e você somos essa fonte. E aonde a gente chega, o lugar ele fica viçoso, ele fica lindo, ele fica verde, ele traz vida. Aonde eu e você colocamos a planta dos nossos pés, as trevas batem em retirada. Aonde eu e você entra, as portas do inferno, elas são paralisadas, porque nós somos fonte. E aonde nós chegamos, o lugar ele muda. Então nós não podemos negligenciar aquilo que nós carregamos. Quando você acordar, quando nós acordamos pela manhã, nós precisamos levantar as nossas mãos e render graças. Bendizer o nome do Senhor. Eu sei que hoje em dia, e eu digo por mim mesmo, e eu achei lindo porque eu vi Gabriel ministrando uma vez e ele falou sobre essa questão de pegar o celular. A primeira coisa que ele fazia algumas vezes era pegar o celular e que o Espírito Santo corrigiu. Eu achei tão lindo porque eu me identifiquei com ele naquela manhã. Às vezes a gente acorda, o nosso primeiro contato, em vez de ser com a palavra de Deus, com a nossa fonte verdadeira, é com o Facebook, o Instagram, mensagens que não param de chegar a noite toda. Porque, amados, ao mesmo tempo que ela é uma bênção para nós, se a gente não vigiar, ela rouba o nosso tempo e ela faz secar aquilo que Deus tinha para mim e para você. Porque a gente fica ligado o tempo todo, isso, tem que resolver, e a nossa mente não para, e o nosso dedo não para, e quanto mais a gente olha, mais a gente vai ficando conectado. Quando a nossa conexão primeiro tem que ser com o Senhor, a nossa fonte de vida inesgotável. E depois a gente, sim, fazer tudo o que a gente precisa fazer. Porque é na fonte que nós recebemos vida. É na fonte que nós somos saciados. É na fonte que nós recebemos restauração. É na fonte que nós recebemos toda a provisão. Amém? Aleluia. Lá em João 6,35, João 6,35 diz: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida.
Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais o rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Sabe, queridos, esse texto ele fala muito ao meu coração. Porque se Jesus, que era Jesus e tinha sua própria vontade, ele decidiu abrir mão da própria vontade dele para fazer a vontade de Deus, do Pai, o que diria nós? Que fomos salvos, regenerados, abençoados, recebemos a salvação de graça. O que é para nós abrir mão da nossa própria vontade para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Cada um de nós carregamos um chamado, seja transcultural, seja na igreja local, seja apostólico, seja de ensino, seja evangelista. Cada um recebemos uma porção da fonte da vida. E essa porção que nós carregamos não é para que nós cresçamos somente, mas é que nós possamos crescer, mas fazer quem está do nosso lado crescer juntamente com nós. Então, aquilo que eu e você carregamos, querido, é para fazer as pessoas se achegarem. O centro de tudo é Jesus Cristo. Jesus, Ele é o centro, Ele é a fonte, Ele é a rocha. Tudo é para Ele, tudo vem dEle. E quando nós entendemos isso, nós chegamos para Ele, Ele derrama sobre nós e nós derramamos para quem está do nosso lado. Precisamos ter isso queimando dentro de nós. Precisamos, amados, porque o tempo está se esgotando. Eu não sei se você está percebendo, e tem um livro do Reinaldo Bonk, né? Acho que é esse, mais ou menos aí. Quem for bom aí em falar, pode falar. Vou deixar para os mestres aí falar. Mas o tema do livro é: o tempo está se esgotando. E, amados, que livro poderoso. E eu incentivo a você a buscar e a ler sobre esse livro. Porque eu sei que você já tem sido queimado pela chama do que está acontecendo aqui dentro. Mas existe muito mais coisas para acontecer. Campo Grande é grande mesmo e precisa ser alcançado no norte, no leste, no oeste e no sudoeste, né? Eu acho que é. Mas Campo Grande, querido, precisa ser alcançado. Eu sei que já existem algumas igrejas aqui, mas a população de Campo Grande é muito grande. É muito grande, você não tem noção quantas coisas ainda acontecem, porque pessoas ainda não têm acesso a esse poder e a essa fonte. Então chegou a hora, sim, de expandir mesmo para todos os lados. Chegou a hora mesmo de escancarar aquilo que Deus colocou dentro de mim, dentro de você. Chegou a hora mesmo de nós irmos com tudo para cima e fazer aquilo que nós fomos chamados, porque a Bíblia diz que ide pelo mundo e pregue o evangelho. E o mundo não está se referindo somente a outras nações. O mundo também está se referindo dentro do local que nós estamos. Quem é o mundo que está do seu lado? É a sua vizinha, pregue para ela. É no seu trabalho, pregue para ela. Agora não faça ela engolir a Bíblia toda de uma vez. Faça como Jesus, simples, cheio de amor. Com mansidão, ensinando, mostrando o caminho. Porque é o amor que atrai as pessoas. É o amor que traz as pessoas para perto de Jesus. Eu fui salva há quase 15 anos atrás porque alguém disse assim: Jesus te ama. E eu perguntei a ela: como é que pode Jesus me amar? Não, minta. Ela falou assim: Deus é o teu pai. Eu disse: como é que pode o meu pai me amar e me abandonar? Porque eu estava olhando como um pai natural, que me abandonou quando a minha mãe estava grávida. Mas ela disse: não, Kalina, eu não estou falando desse pai natural. Eu estou falando de um pai que está acima do natural. E ela sentou, me amou, me mostrou na palavra. E quando ela me deu aquele abraço, querido, não foi só uma vez. Como o pastor Cláudio disse, eu dei trabalho. E até para receber a salvação, queridos, eu dei um pouquinho de trabalho. Porque eu tinha ranço.
A família do meu pai era evangélica, mas ele não mostrava um amor. Então eu não queria saber do evangelho. Se eu pudesse, naquele tempo, eu exterminava, eu soltava uma bomba dentro de cada igreja. Literalmente. Você olha hoje para mim assim, mas nem parece, né? É porque realmente Jesus me regenerou. Amém. Porque o mau testemunho do meu avô não condizia com a palavra que ele carregava, com a fonte que ele carregava. Então fechei meu coração até 22 anos, até que uma pessoa várias vezes me amando, tendo paciência comigo, fez com que o amor brotasse e alcançasse a minha vida. Então nós somos a fonte dele aqui nessa terra, para amar as pessoas, para mostrar o amor de Deus às pessoas, não para convencê-la ela da nossa doutrina. Não, Deus não quer que nós convençamos ela da doutrina. Cada um faz o seu papel. Deus quer que nós pregamos a salvação, amamos as pessoas, restauramos ela e deixamos ela pronta para seguir em frente. Amém? Aleluia. Para a gente começar a encerrar, que esse tempo está voando hoje. Aleluia. Então Jesus se revela a mim e a você como aquele que é a fonte de todas as coisas. A essência de todas as coisas para nós. Ele é. Só Ele é a fonte. Ele é a fonte que jorra sem cessar. Ele é a fonte que sacia tudo o que nós precisamos. Todos os nossos desejos, todas as nossas emoções. Ele é a base de todas as coisas e a nossa fonte inesgotável. Eu queria ler para você, antes de a gente finalizar de uma vez, João 4,15. Por favor, Senhor, dar-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água. Jesus responde: vá, busque o seu marido. Disse Jesus: não tenho marido. Respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com um homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Ó Senhor, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar e aqui eu não vou entrar porque o que eu quero chegar está mais à frente. Aqui vem contando sobre a mulher samaritana junto do poço. Você já deve conhecer muito bem essa história. Mas mais na frente, amados, nós vemos quando Jesus, ele revela tudo para essa mulher e ela diz: certamente vejo que tu és o Messias. Eu vejo que tu és o profeta, o enviado de Deus. E Jesus disse: sim, sou eu mesmo. Olha quanto amor envolvido. Porque aquela mulher, ela não poderia ter contato com ninguém. Era uma rejeitada na sociedade. Quantas pessoas estão rejeitadas diante de nós? Quantas pessoas estão se sentindo impuras diante de nós? Porque erraram, porque pecaram, porque fizeram coisas que não deveriam fazer. Mas qual foi o papel de Jesus? Amor. Ele amou aquela mulher, se revelou para ela. E através daquela mulher, uma cidade foi alcançada. Imagina eu e você sendo fonte na vida de pessoas. Quantas cidades, quantos bairros, quantas nações serão alcançadas através da minha vida e da sua vida. Por isso, queridos, que eu não brinco de falar do amor de Deus. Ele é essencial. Nós podemos ensinar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas se não tiver amor, vai ser somente um barulho de sino. Tudo que nós fazemos, precisamos estar carregado de amor. Porque Jesus, Ele nos amou. Deus, Ele nos amou de tal maneira. Nós éramos rejeitados. Nós não tínhamos condição nenhuma de estar na presença, de estar sentando à mesa. Mas porque Deus nos amou, Ele enviou o seu único Filho.
Eu fico imaginando, eu só tenho Samuelzinho. E se alguém me pedir Samuelzinho, eu vou dizer, não dou não. Mas Kaline, você é missionária. Não dou. Eu sou missionária, mas não dou meu filho. Agora imagina Deus, seu único filho, porque amou a mim e a você. E não foi um amor qualquer de qualquer jeito. Foi um amor genuíno, porque ele olhava para mim, ele olhava para você e ele via, eles serão fontes na terra e saciarão a sede de outras pessoas. Eles serão resposta de oração, eles irão impor as mãos nos enfermos. Eu sozinho, só Jesus não vai conseguir fazer, mas Jesus vai capacitar, vai derramar o poder sobre eles e eles serão multiplicados. E irão alcançar os confins da terra. Porque tem pessoas que precisam de salvação, aonde eu e você não chegamos. Angola hoje tem 21 províncias. Talvez eu não consiga chegar nas 21 províncias. Mas aquilo que eu estou fazendo lá vai ecoar e vai alcançar aquele lugar. Aquilo que você faz aqui está ecoando nas ruas de Campo Grande. As vidas que passam diante de você, você não sabe para quem você está pregando. Talvez você pregue para o maior evangelista do Brasil. A pessoa que me evangelizou não sabia para quem estava pregando. Mas hoje, amado, eu estou indo em lugares que talvez ela nunca imaginou. Ela só liberou uma palavra e nem foi ela que me evangelizou. Outra senhora que não me conhecia, que me viu sem forma e vazio. E ela disse assim, Kaline, eu vejo você sentando ao lado de autoridades, em lado de lugares de pessoas grandes. E desde quando eu cheguei em Angola, eu tenho visto essa profecia se cumprir na minha vida. Porque Deus tem me conectado a pessoa que jamais eu poderia imaginar que um dia eu estaria ao lado dessas pessoas. Você é fonte. E existe um manancial que escorre de você. Jesus já fez. Agora quem faz aqui nessa terra é eu e você. Você é o agente do poder de Deus nessa terra. Então aonde você chega, o poder de Deus precisa se manifestar. O ambiente precisa se manifestar. Aonde eu e você estamos, querido, não pode ficar do mesmo jeito. Porque assim como um jardim natural precisa de uma fonte para florescer, as pessoas que estão do nosso lado precisam do que eu e você carregamos para que elas venham crescer e avançar e florescer. Diga, eu sou fonte. Amém? Aleluia. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.